Já é hora de dizer que não deu. Quando eu sentei para escrever essa história, eu imaginei que seria um assunto polêmico, mas quanto mais me aprofundava na pesquisa, percebi que se tratava na verdade de um vídeo triste. Talvez seja melhor você procurar outro material aqui no canal. Esse tem tudo para te deixar para baixo e se você quiser continuar, eu já peço desculpa por isso, mas tenho que falar do Fábio. Você já sabe muito sobre o goleiro que hoje defende o Fluminense e fez história no Cruzeiro. Provavelmente você também sabe que o goleirão foi um injustiçado na seleção brasileira, que por anos foi um dos melhores goleiros do Brasil, mas que nunca teve a chance de jogar pela seleção. E depois de uma vida toda lutando para conseguir o seu espaço na seleção brasileira, ouvir o que ele ouviu de um treinador da seleção para justificar o motivo dele não ser convocado foi uma das coisas mais duras que eu já ouvi e não posso imaginar como foi que o Fábio se sentiu ao ouvir isso. Mas você sabe o motivo pelo Fábio nunca ter jogado pela seleção brasileira? Sabe o que o treinador disse para justificar a não convocação do Fábio? Eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir por gentileza que se inscreva agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Dia 5 de setembro de 2011, Mano Menezes convocava a seleção brasileira para o jogo que aconteceria no mesmo mês contra a Argentina. Depois de passar um longo período longe da seleção, para Fábio foi um alívio ouvir o seu nome entre os convocados. Eu não imagino o quanto ele deve ter se sentido feliz. Afinal, a gente está falando de seleção brasileira. Mas eu imagino que o Fábio não imaginava que aquela seria a sua última convocação para a seleção também. Quando você é um menino que sonha ser jogador de futebol, você sonha em brilhar com a camisa de um grande clube, um clube que você ama e faria de tudo para representar. O Fábio pertence a uma geração anterior até mesmo que a minha, e chegar à seleção brasileira era um sonho muito distante. A seleção era um lugar que você nem imaginava chegar sem antes ter feito história por um grande clube no Brasil. Fábio Davidson Lopes Maciel, mais conhecido apenas como Fábio, nasceu em Nobres, no Mato Grosso, em 30 de setembro de 1980. A primeira Copa que o Fábio viu, já entendendo sobre o futebol, foi a Copa de 90, e o Brasil tinha um goleiraço, um gigante, o Tafarel. O Fábio tinha ali por volta dos seus 10 anos e imagine só pro menino que sonhava em ser jogador de futebol, o que não significava para ele aquele goleiro da seleção brasileira. O goleiro que 4 anos depois, aos berros de Galvão Bueno para todo o Brasil, com o famoso "Sai que é tua, Tafarel", encantou todo o Brasil ao ajudar a trazer o Tetra. E a geração que acompanhou a conquista do Tetra olhava para aquela camisa amarela de uma forma diferente. O peso da camisa, que era usada por Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel, Ronaldo, Cafu e tantos outros, nos tornaram grandes sonhadores, que nos faziam chorar com a derrota da seleção. Para Fábio e toda uma geração, vestir a camisa da seleção brasileira era o ponto máximo de um atleta. E quando Fábio se tornou goleiro do União Bandeirante lá em 1997, a sua grande referência e meta era mesmo um dia chegar onde os seus ídolos do esporte chegaram. Tafarel, Zete, Dida, Gilmar, e o sonho do menino do Mato Grosso veio mais cedo do que ele pensava, já que em 1997 passou a defender a seleção de base do Brasil no Sub-17. O Fábio era um ano mais novo do que outro grande goleiro da seleção brasileira que nas categorias de base disputaria muito posição com ele. Eu tô falando de Júlio César, que disputou 3 Copas do Mundo. O Fábio nas categorias de base sempre disputou posição com Júlio e parecia que o futuro dos dois estavam mesmo ligados para serem os 2 grandes goleiros da elite do futebol. Enquanto Júlio César fez o caminho Flamengo-Europa, o Fábio no profissional fez um caminho mais tortuoso até se encontrar. Foi pelo União Bandeirante, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco da Gama, até que em 2005 chegou outra vez ao cabuloso, mas dessa vez para se firmar e fazer história. No Cruzeiro, o Fábio passou 16 anos e viveu de tudo. Tudo. Má fase, crítica, pressão, glória, salvador, herói, fez milagres e foi, claro, multicampeão. Se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Sem considerar o período que jogou no Vasco e foi campeão brasileiro em 2000, o Fábio tem na sua carreira pelo Cruzeiro 3 Copas do Brasil e 2 campeonatos brasileiros, só para falar de alguns títulos, além de ser vice-campeão da Libertadores. A gente tá falando de um jogador que venceu 6 vezes as principais competições nacionais.
com algumas defesas que até mesmo o mais apaixonado dos torcedores duvidava que fosse possível impedir aquele gol. O Fábio brilhou pelo Cruzeiro e teve uma regularidade incrível que o levaram ao mais alto nível do futebol brasileiro. Recusou propostas da Europa e muito dinheiro para permanecer no Cruzeiro e construir um legado. Afinal, aquele início da sua carreira trocando de clube para clube acabou atrapalhando muito a sua trajetória na seleção brasileira. E diferente do seu concorrente na época de categoria de base, o Júlio César, o Fábio viu ano após ano as suas chances de jogar na seleção serem limadas. Não se engane, o Fábio tem título pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América em 2004, aquela em cima da Argentina com aquele gol do Adriano, eu sei que você se lembra. Ele era um dos goleiros reservas da seleção, mas o grande sonho do Fábio de disputar uma Copa do Mundo como seus ídolos Tafarel e Gilmar, esse sonho o goleiro nunca conquistou, nem mesmo o sonho de um dia jogar uma partida com a seleção brasileira o Fábio conseguiu disputar. Em todas as suas convocações o Fábio sempre foi reserva, nunca recebeu uma chance na seleção principal, sequer em um amistoso para entrar em campo com a seleção. E o Fábio por muito tempo permaneceu calado, trabalhando e esperando sua chance. Mas ano após ano, sendo ignorado e sendo preterido a outros goleiros que nitidamente mereciam menos que ele uma oportunidade, o jogador foi então perdendo a paciência e com toda a mídia e torcedores questionando a sua ausência nas listas da seleção, ele também passou a se manifestar. Eu vou te mostrar esse compilado só para você ter uma ideia, eu só pensei alguns momentos. Infelizmente eu não tenho influência nos bastidores, né? Não tenho amizades e isso daí às vezes interfere diretamente, né? Porque dentro de campo, ano a ano, eu venho mostrando aí, graças a Deus aí, o que eu posso fazer dentro do Cruzeiro e infelizmente eu não tenho reconhecimento da seleção. Convocação, e toda vez que a gente discute goleiro, seu nome pipoca aqui no nosso Twitter como injustiça, devia merecer uma chance. Na sua opinião, o que acontece que você não foi e não está sendo convocado para a seleção? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, todas as situações aí que eu sou lembrado, por convidados, por vocês da imprensa que pedem também já a minha convocação. Infelizmente também não sei porque eu não sou convocado, né? A gente não tem, eu já disse em outras entrevistas que não tem um critério, né? Injustiçado, acho que não só o Fábio, mas acho que tem vários jogadores aí que mereciam a oportunidade de estar tendo dentro da seleção a oportunidade de representar o país. Ou pelo menos de ser observado, né? Eu não posso fazer mais para ser convocado. Eu estou me empenhando ao máximo nos treinamentos, nos jogos, me dedicando, me respeitando todos os outros dentro da minha posição. Tem seus critérios, né? Acho que eu sou um cara muito polêmico e brigo com todo mundo, não sou um cara de grupo, fico muito pouco tempo nos clubes. Acho que deve ser por isso que eu não estou sendo convocado. Estamos falando de um cara que tudo o que queria era uma chance de realizar o seu sonho e não era que ele estava pedindo um favor, ele pedia coerência, critério. O Fábio é, como eu disse pra vocês, de uma geração que queria vestir a camisa da seleção, que ama a seleção brasileira. E a gente sabe que alguns hoje que são convocados mal queriam estar ali e quando vão é muito pensando em projeção e em contratos melhores nos clubes. E o Fábio não queria ir para a seleção brasileira para conseguir um contrato melhor, para catapultar sua carreira. Ele queria realizar um sonho, como seus ídolos. O Fábio estava implorando publicamente por uma oportunidade de realizar o grande sonho da sua carreira. E imagine só o que esse cara sentiu quando ele ouviu de um dos seus maiores ídolos no futebol algo injusto e totalmente desproporcional com tudo que isso significa para um atleta. Eu acho assim que, porque às vezes a gente não quer falar francamente assim as coisas, né? Não quer ser muito sincero, mas eu acho que tem goleiros melhor do que ele para estarem aqui. E os que estão aqui eu vejo que estão mais preparados do que ele. Eu quero ser justo aqui e dizer que antes dessa fala, o Tafarel, como toda pessoa que se prepara para fazer uma crítica, preparou o terreno, fez alguns elogios para de vez acabar com o assunto da não convocação do Fábio para a seleção. Ainda assim, por mais que antes ele tenha amaciado o terreno, são palavras duras. Quando eu te disse que esse vídeo era triste, era disso que eu tava falando. Imagine Fábio na sua casa ou no clube quando alguém mostrou essa declaração do Tafarel para ele. A canção dos Racionais, A Vida é um Desafio, diz o seguinte: é necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível.
Mas a gente começou esse vídeo dizendo que já é hora de dizer que não deu. O Fábio deixou o Cruzeiro em outro processo muito injusto na sua carreira quando o Cruzeiro virou SAF. Hoje ele tá no Fluminense jogando muito, operando milagres e segue aos 42 anos sendo um dos grandes goleiros que atuam no Brasil. Eu torço muito para que o próximo treinador da seleção brasileira convoque o Fábio, não para que ele vá para a próxima Copa, não para corrigir a injustiça que o goleiro sofreu, mas para mostrar que todo jogador que sonha em chegar à seleção, fizer por merecer, trabalhar direito e tiver regularidade e boas atuações, que um dia ele vai ter sua chance com a amarelinha. Na história do futebol brasileiro, sempre que se falar de goleiro, a gente vai lembrar que o Fábio, que jogou por 16 anos no mais alto nível pelo Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, nunca teve a chance de jogar pela seleção brasileira. Nenhuma partida sequer. Injustiça, incoerência e, me arrisco dizer até, maldade. Nunca foi sobre religião, sobre perfil, sobre capacidade, sobre bastidores. Tudo sempre foi por usarem a seleção brasileira para outro fim que não ao que ela se deve. Usaram a seleção para privilegiar conhecidos, favoritos e amigos. Mas a seleção não é para isso. A seleção brasileira é para reunir os melhores jogadores brasileiros de futebol em seus melhores momentos. Eu terminaria dizendo que tudo isso foi uma gigantesca injustiça, mas posso terminar sem dúvida dizendo que é bem mais do que isso. É uma vergonha. Parreira, Dunga, Mano, Filipão e Tite. É uma vergonha para os senhores esse cara nunca ter feito um jogo pela seleção brasileira. Mas e você, meu amigo, concorda comigo? O Fábio merecia uma chance na seleção brasileira? Foi uma vergonha, uma injustiça? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. E claro, você se lembra do Vanderlei? Pois é, outro grande goleiro que foi injustiçado, merecia ter uma chance. E você viu o que aconteceu com ele depois? A gente fez um vídeo aqui no canal, clica aqui pra você conferir, eu te espero lá, beleza?